Amém. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Pai seja convosco. Como eu digo sempre, é uma satisfação, um prazer estar com os irmãos aqui, principalmente nesse dia santo do Senhor, o Santo Sábado. É uma honra, é um privilégio para nós, seres humanos, termos esse entendimento e essa oportunidade de descansarmos no dia que o Senhor descansou. Ele descansou, abençoou e santificou esse dia. E se não bastasse, deixou como mandamento para nós. Então, vamos seguindo. Hoje a nossa lição, já foi mostrada aí na tela, é 1 São Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o 25. E o assunto, o texto áureo lá, é sobre a santificação. Lá diz, exortação à santidade, santificação. Então esse assunto vai mexer conosco, porque lá mais na frente vai dizer que nós precisamos ser santos, porque o nosso Deus é santo. Se Ele é santo e nós queremos ir para lá para estarmos com Ele, precisamos também ser santos. E é difícil? Não, não é difícil, porque Deus sabe da nossa estrutura, sabe a terra onde nós resistimos, e Ele nos dá uma carga de acordo às nossas condições de levar essa carga. Então ser santo depende muito de nós, não depende só de Deus. Deus quer que nós sejamos santos, mas depende muito de nós. Então vamos indo, versículo 13. Sim, mas antes disso, lembrei de uma frase de um irmão, ele já dorme, o irmão pastor Bernardo Lopes, lá do Maranhão. Ele era muito engraçado, mas nas suas orações, ele sempre dizia: Senhor, faça com que nós cresçamos, não somente em número, mas em santidade também. Crescer também em santidade. Portanto, diz aqui a palavra, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, primeiramente, a graça que está manifestada a todos os homens, ela também a nós foi oferecida. A graça, aqui disse, inteiramente na graça que se vos ofereceu. E a essa graça de Deus, nós devemos muito, pois ela nos beneficia muito. Olha, pela graça nós somos salvos, pela graça nós somos filhos de Deus. A graça está manifestada a todos os homens, porque Deus quer que todos os homens se salvem. Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos tenham o conhecimento da verdade e se salvem. Bem-vindo, irmão José. Você chegou um pouquinho antes da hora do amém, mas chegou, não é? A porta da arca ia fechar, mas você chegou, está do lado de dentro, né? Irmão José. Pois bem, então, seguindo, devemos fazer o quê? Primeiramente, cingir os lombos do nosso entendimento, para sermos sóbrios e esperarmos inteiramente na graça de Deus. Então aqui tem duas coisas, tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Deus já fez a sua parte, manifestou a sua graça, e nós agora devemos fazer a nossa parte.
cingir os lombos do nosso entendimento. Mas então, os lombos, o entendimento tem lombos? Numa linguagem aqui figurada de Pedro, os lombos, o entendimento tem lombos. Paulo, no outro lugar, Paulo fala sobre a fé. E na fé ele diz para a gente cingir os lombos da fé. Assim como Abraão, diz que os filhos de Abraão, que nós somos pela fé, saíram dos lombos de Abraão. Então vamos indo. Portanto, estejam, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Cristo veio e se revelou para nós. Ele se fez carne e habitou entre nós. Era Deus no nosso meio, na humanidade. Mas por que isso? Porque Deus não poderia se manifestar como Ele é. Ninguém suportaria a presença de Deus como Ele é. Mas então foi necessário que Jesus se fizesse carne, como nós, humanos, para poder estar entre nós durante 33 anos e meios. E os irmãos naquele tempo foram muito felizardos, foram privilegiados, conviveram com Deus na terra durante aquele período. Foi muito bom. Mas vamos seguindo, irmão, o 14 agora. Como filhos obedientes. Eu disse que essa leitura de hoje iria mexer muito conosco. Começou. Nós devemos ser filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na nossa ignorância. Antes, quando nós não conhecíamos a graça, quando nós não conhecíamos a palavra, nós éramos nós éramos de uma forma. Mas agora, conhecendo a Deus, conhecendo a sua palavra, tendo esse entendimento, tendo essa compreensão, devemos ser o quê? Filhos obedientes. Deus não quer filhos desobedientes. Deus quer que sejamos obedientes. Até porque o Espírito Santo dele, Espírito Santo de Deus, ele não o dá para filhos desobedientes. Ele dá o seu Espírito Santo para aqueles que são obedientes. Vamos ver esse texto, irmão Eudes. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e o versículo, me parece que é o 29. Se não for o 29, nós vamos encontrar logo. Então veja o 32, 5:32. Se não é o 29, é o 32. Está aí. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Está aí. Se queremos ser possuidores do Espírito Santo, se queremos ser vasos do Espírito Santo, devemos ter essa característica, obediência. Deus só dá o seu Santo Espírito para aqueles que lhe obedecem. Mas o outro Espírito, o Espírito da mentira, vamos mexer com ele agora. O Espírito da mentira, para quem é? Ele vem para quem? Não é para os que obedecem. Vamos ver aí, irmão Eudes. Efésios 2:2. Vamos ver para quem vem o espírito da mentira. Efésios 2:2. Está aí.
em que no outro tempo andaste. Nós também andamos lá nessa situação. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, devemos ser obedientes para sermos usados pelo Espírito Santo de Deus. Se formos desobedientes, está aqui. Quem vai nos usar é esse Espírito aí, o Espírito da desobediência. Então não convém para nós. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. O 14 agora, irmãos, né? Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia na vossa ignorância. Quando nós éramos ignorantes, quando nós não sabíamos dessas coisas, tudo bem. É toda a maneira de viver, toda a nossa vida. Devemos conservar essa virtude da obediência a Deus, da santidade, durante toda a nossa vida. A pastora hoje fez aí mais um aniversário, né? E aí ela está na presença de Deus. Todos nós também estamos. Então vamos nos conservar dentro dessa obediência enquanto vivermos. Enquanto o Senhor nos conceder esse fôlego de vida, nós somos devedores a Ele de obediência e de desejo e prática de santidade. Mas por que Pedro insiste tanto nesse assunto de santidade? É interessante isso. Mas por que será? Porque Paulo disse que sem santificação ninguém vai ver o Senhor. E se nós queremos ver o Senhor, precisamos ter uma vida de santificação na presença dEle. Mas como é santo aquele que vos chamou, santos. Ora, se Deus está mandando, ou está pedindo, ou está autorizando que nós sejamos santos, é porque Ele sabe que nós temos condições de sermos santos. Não um santificado, como são os anjos, mas uma pessoa humana, santificada na presença dEle aqui. E o que quer dizer isso? Santo ou santificado. Esse processo de santidade, ou seja, de separação. Somos um povo separado. Somos um povo distinto. Tem um salmo que diz que nós fomos escolhidos pelo Senhor. Não foi nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu para sermos um povo querido. Tem esse salmo lá, um povo querido. E por outro lado tem o Salmo 32 que diz: bem-aventurada a nação, que somos nós essa nação, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, santo. O Senhor é santo e quer que a sua nação seja uma nação santa, um povo separado, exclusivo para o Senhor. Ou seja, essa nação não deve se envolver com outras adorações, se envolver com outros deuses que não são deuses, com outros deuses que não são deuses, porque o único Deus verdadeiro é esse, que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E é a este que o Apocalipse 14:6, santidade. Devemos demonstrar que somos povo de Deus, somos filhos de Deus. Não podemos nos envolver com conversas, com falatórios, coisas vulgares, essas coisas.
para que possamos ser santos, como Ele quer que nós sejamos santos. Agora o 16. O nosso Senhor é santo. E se nós estamos nos preparando para irmos para lá, morar com Ele, precisamos e devemos conservar essa santidade a partir daqui. Não vamos esperar sermos santos somente quando chegar lá. Nós nem iremos. A vida de lá é uma continuação da daqui. Lá nós vamos ser o que nós já estamos sendo aqui. Eu lembro de uma... Eu sempre digo que o Rael, ele vai ser cantor, porque ele tem uma voz forte, né? Pois bem, mas é assim, a nossa vida no céu, os 1000 anos nós vamos passar lá, e depois aqui na Terra Santa, vai ser uma vida, Pedro, ele vai dizer isso, cada dia crescendo na conhecimento da palavra do Senhor. Então, cada dia para frente, cada dia para frente, para frente. Não podemos olhar para trás e nem tampouco ficarmos para trás. Para sermos santos, como é o nosso Senhor, e também para morarmos com Ele. E com um privilégio ainda mais, um privilégio a mais, vermos a face do Senhor. Vai ser muito bom, vai ser um privilégio muito grande. O que não foi possível ser aqui na terra, vai ser lá. Vamos ver, contemplar a face de nosso Deus todos os dias. Isso vai ser muito bom. 17, irmãos. E o 17 diz, e está falhando aqui, de vez em quando está falhando. A continuação diz, e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Eu disse ainda há pouco, que a nossa vida aqui é passageira. É uma vida boa, tudo bem, na presença de Deus, melhor ainda, mas ela é passageira. E Pedro aqui chama de peregrinação. E Davi disse, a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguém passa a mais, é canseira e enfado. Então essa é a nossa peregrinação. E se nós estamos aqui invocando aquele que, sem acepção de pessoa, julga cada um segundo as suas obras, segundo a obra de cada um, andar em temor. Não vamos andar com medo. Não vamos andar com medo, não é isso. Esse temor aqui é uma reverência, é um respeito, é uma consideração a Deus. Andarmos em consagração, andarmos em santificação na presença de Deus. Porque os olhos do Senhor, como é que são os olhos do Senhor? Vamos ver aí, irmão Eudes, como é que são os olhos do Senhor. Provérbios capítulo 15 e o versículo 3. Vamos ver como são os olhos do Senhor. Provérbios 15, 3. Está aí. Provérbios 15, 3 diz, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Em todo lugar estão os olhos do Senhor, contemplando os maus e os bons. Se nós pensamos que nos escondemos de Deus, estamos enganados. Quem se esconde? Por isso, andai em temor, ou seja, em reverência, em respeito para com Deus, em todos os lugares. Em qualquer ambiente onde você se encontrar ou se achar, esteja
com esse temor, com esse respeito. Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. E o Senhor está vendo tudo. E se não bastasse, tem os anjos para nós sermos julgados. Veja só. 1 Pedro 1:15. O 15. Está aí. Então é o 14, irmãos. Então é o 17 agora. Está aí. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, está aí. O julgamento dele é um julgamento reto, um julgamento justo. Cada um de nós, por tudo aquilo que nós fazemos, os olhos do Senhor, disse, repito, estão em todos os lugares, vendo tudo, observando tudo. Mas vamos ver ainda mais uma coisinha sobre os olhos de Deus. Aí Salomão disse que eles estão em todo lugar. Mas como é que eles são fisicamente? Vamos ver como é que são os olhos de Deus fisicamente. Vamos ver isso, irmão Eudes. Apocalipse capítulo 1 e o versículo, vamos ver se é o 14 ou se é o 13. Vamos ver. Os olhos do Senhor. É o 14. Primeiro 14. Apocalipse, capítulo 1, versículo 14. Vamos ver fisicamente como é que são os olhos do Senhor. Uns pintando de caju, outros pintando de outra cor, outros pintando de... Aqui está dizendo que os cabelos de Deus são brancos. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. E como a neve. E os olhos como chama de fogo. A profundidade dos olhos de Deus, dos olhos do Senhor Jesus, chamas de fogo. Então eles observam mesmo tudo que acontece, esses olhos como chamas de fogo observam. Não dá para se esconder. Adão escondeu, ouviu a voz do Senhor, se escondeu. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um de nós vai passar por esse juízo. Ninguém vai fugir desse juízo. Seja bom, seja mal, faça bem ou faça ruim, vamos passar por esse juízo individualmente. E o Senhor vai nos julgar por aquilo que nós estamos fazendo aqui. Por isso devemos levar uma vida de santificação, uma vida de santidade na presença do Senhor. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Durante a nossa vida, devemos conservar esse dom que o Senhor está nos concedendo. Amém. O 18, irmãos. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais. Não foi por coisas corruptíveis. O preço da nossa redenção, o preço do nosso resgate, o preço da nossa salvação, olhe, nós falamos o preço, Pedro também fala o preço, mas é sem preço. Por quê?
não há preço que possa comparar com o sangue precioso do Senhor Jesus. Como é que vamos comparar um valor, um preço, para equiparar com o sangue dele? Foi com o sangue dele que fomos comprados. Então temos que valorizar. Não podemos banalizar esse precioso sangue com o qual ele nos comprou, com o qual ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se hoje estamos na luz, se hoje temos esse entendimento, se hoje temos a esperança de salvação, devemos primeiramente a esse dom gracioso do Senhor, a sua graça e o seu sangue, que nos resgatou e nos lavou. O Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possa entrar na cidade pelas portas. Santa Palavra de Deus, como ela é em si, precisamos valorizar esse resgate. 19. E agora o 19 vai explicar. Mas fomos comprados com o quê? Com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. No passado tinha os sacrifícios, não é? Tinha os sacrifícios. A pessoa cometia o pecado e não morria. Oferecia um animal no lugar do seu, como o seu resgate, em seu lugar. Cristo veio e João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cessou os sacrifícios e ele derramou o seu sangue precioso por nós, justamente para nos salvar, para nos resgatar, para fazer a nossa redenção. E Paulo diz: eterna redenção. Por quê? Somos, louvado seja Deus. E o 20, irmão Wildes, o qual, esse Cordeiro Imaculado, o qual na verdade, em outro tempo, foi conhecido. Quando é que ele foi conhecido? Hoje nós estamos com um conhecimento total, completo. No tempo, ele também já foi conhecido pelas profecias, pelas citações dos patriarcas, dos profetas. Conhecido ainda antes da fundação do mundo. Olhe como o plano da redenção, o plano da salvação é antigo. Antes da fundação do mundo. Ou seja, quando Deus planejou tudo, planejação é um plano bastante antigo. 13:8 diz: e adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, simbolicamente, o Senhor Jesus já foi morto desde a fundação do mundo. Fisicamente, ele veio morrer agora, há 2000 anos atrás, quando ele esteve aqui na terra, humano, foi levado ao matadouro como a ovelha muda, foi levado ao matadouro. Mas, simbolicamente, desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, ele já vinha sendo morto, vinha sendo oferecido já em aspersão, como sacrifício, como resgate do homem, da humanidade. Então é muito interessante essa história. O plano da redenção não é uma coisa nova, não é de quando nós aceitamos a fé para cá. Não, é bem antigo, é antes da fundação do mundo. Deus já preparou tudo, planejou tudo, sabendo de tudo que ia acontecer. Não é novidade para ele. Então já preparou o Cordeiro para ser morto em nosso resgate. E ele veio no tempo certo, na hora certa, no ano certo. Jesus veio. São Paulo diz: cumprindo-se o tempo, Jesus nasceu de mulher.
Nasceu sob a lei, cumpriu todos os reclamos da lei. E quando chegou o tempo também, foi levado ao matadouro. E lá foi crucificado por nós. Pois bem, antes da fundação do mundo, ele já era o Cordeiro de Deus morto. Versículo assim, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido. Ele já era conhecido desde esse tempo, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado agora, foi manifestado agora, nestes últimos tempos, por amor de quem? Nós. Por amor de vós, os judeus, de nós, os gentios. Ele foi manifestado. Jesus veio, se fez carne e habitou entre nós, nos dando a entender que nós também podemos ser igual a Ele. Sermos filhos de Deus, obedientes de Deus. Somos filhos de Deus. Somos criaturas suas. Nós fomos comprados. Até a nossa vontade. Nós falamos a nossa vontade, mas não é nossa. É a vontade de Deus. A nossa vida, nós dizemos assim, a nossa vida, mas a nossa vida Deus, está na mão de Deus e devemos finalmente a Ele tudo. Não há por que temer, não há por que duvidar, é seguir em frente, andarmos sempre para frente, sempre para frente. 21, irmão Wilson. E por Ele credes em Deus, o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, através do Senhor Jesus, nós cremos em Deus, o nosso Pai. E Deus ressuscitou o Senhor Jesus. Jesus morreu para cumprir as profecias. Mas na hora da sua ressurreição, o anjo veio e disse: Jesus, filho de Davi, teu pai te chama. E ele despertou e se levantou do túmulo. E Deus lhe deu glória. Que glória foi essa? Deus usa aqui em português, no hebraico, Yoshua, não tem problema, é o nome dele. E o nome dele fosse elevado acima de todos os nomes. Paulo escreveu isso lá nos Filipenses. O nome do Senhor Jesus foi elevado acima de todos os nomes. Então essa foi a glória que Deus, o seu Pai e nosso Pai, deu para Ele. E Ele está reinando junto com o Pai, até que os seus inimigos sejam postos por escada. Aí sim, aí então quando Ele vier, Ele vai vir no trono da sua glória. Ele vem no seu trono da sua glória. Mas por enquanto Ele está reinando junto com o Pai, no trono do Pai. 22, irmãos. Purificando, falar para nós outra vez. Purificando a vossa alma na obediência. Deus, Jesus faz uma parte e nós fazemos outra. Ele purifica-nos dos nossos pecados. E nós devemos procurar evitar o máximo de pecar. Porque durante a nossa vida, nós precisamos levar uma vida de obediência, purificando a nossa vida. E deixando que Ele faça a outra parte, que é purificar os nossos pecados, que nós não podemos purificar. Mas nós podemos uma coisa, nós podemos evitar de pecar. A maioria do pecado prosperará. Ele encobriu
Mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas precisamos fazer o quê? Confessar e deixar. Confessar e continuar não vai resolver nada. Ou encobrir, não vamos prosperar. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ele pode até prosperar materialmente, mas espiritualmente não vai prosperar. Agora, se ele confessar e deixar, aí sim. 21 lá, 21 a 22 já. 22. Purificando a nossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. A pastora Lei, ela veio aqui, logo no começo da escola, e fez um comentário muito bom sobre esse texto aí. Versículo 22. Purificando a nossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amar-vos ardentemente uns aos outros, amar com ardor, com um coração puro, para com Deus primeiramente e com os nossos irmãos. Então não vamos acrescentar nada, vamos deixar conforme o comentário que ela fez. 23. Sendo de novo gerados. Que maravilha, hein? Que maravilha. Nós já fomos gerados uma vez. Eu falei aqui sábado isso. Fomos gerados pelo nosso pai e pela nossa mãe. Mas agora, conhecendo a verdade, fazendo uso da verdade, da palavra, sendo batizados, sendo novas criaturas, Israel, você, se você não for ser um cantor, você vai estragar sua voz, hein? Mas vamos lá. Agora, conhecendo a verdade, somos novamente gerados pelo Espírito. Fomos gerados pela carne uma vez, conforme a vontade. Lá São João diz, né? Conforme a vontade do varão e da varoa. Mas agora somos gerados outra vez, não por vontade humana, não por vontade do varão, mas pela vontade do Espírito Santo de Deus, que nos chamou das trevas para a sua luz. Passamos pelas águas, fomos batizados para andarmos na sua presença em novidade de vida. É isso, de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. O que é que permanece para sempre? Essa palavra. Vamos ver, irmão Eudes, aí, Isaías, vamos ver de onde foi que Pedro tirou essas palavras aqui. Isaías 40, versículo 8. Palavra viva, que permanece para sempre. Isaías 40, versículo 8. Está aí. Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Maravilha. Muito maravilha. Muito maravilhosa essa palavra. Ela não desaparece. Ela permanece para sempre. Então é nessa palavra que nós estamos firmados. É nessa palavra, ou com essa palavra, que devemos seguir a nossa carreira até o fim da jornada. Voltemos para lá novamente, irmãos. Viva, que permanece para sempre. E que palavra é essa? É a palavra que nós pregamos. Vamos ver o que é que Paulo diz sobre isso. Romanos 10, 8. Sobre essa palavra. O que é que Paulo diz? Romanos 10, 8 diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Amém. Louvado seja Deus. Essa palavra que permanece para sempre é a palavra da fé que pregamos.
É a palavra da fé que nós temos. É a palavra da fé pela qual nós vivemos. Enfim, 23, irmãos. Permanece para sempre. 24 agora. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Isso aqui é a nossa vida. A humanidade é assim. A humanidade é comparada a uma erva que seca-se, uma flor que é tirada e murcha. Secou-se a erva, caiu a sua flor. A glória, a nossa glória humana é muito mais passageira do que a nossa glória vida. Nós muitas vezes podemos viver até mais um pouco, mas a nossa glória, se não for uma glória divina, se não for uma glória doada por Deus, passa. Vamos só citar aqui um exemplo, só um exemplo. Nabucodonosor, todo mundo sabe da história. Nabucodonosor, ele foi um rei, dominou o mundo, o primeiro reino universal do mundo. E ele foi considerado e chamado cabeça de ouro. Cabeça de ouro. Mas o que aconteceu com ele? No apogeu da sua glória, ele desconheceu Deus. E quando foi falar da Babilônia que ele tinha construído, ele não colocou o nome de Deus ali. A Babilônia que eu fiz, ele não fez sem a ajuda de Deus. Ele só fez porque Deus permitiu, mas ele desconheceu essa parte. Essa é a Babilônia que eu fiz. E o que aconteceu? Se naquele mesmo momento ele foi tirado o reino dele, a natureza humana também, não é uma glória transitória, ela é uma glória permanente, permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Essa é a palavra da fé que pregamos. Essa é a palavra da fé que nós usamos diariamente, falando conosco primeiramente.